São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente vos pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de Léxio Divina, de aprofundar na Palavra de Deus, no mergulhar em Jesus, Palavra. Na nossa Léxio Divina, com seus 4 passos muito bem definidos, que é a leitura, o que o texto diz, a meditação, o que o texto me diz, a oração, o que o texto me faz a dizer a Deus, e a contemplação, o que a palavra faz em mim. Hoje é terça-feira, 28 de dezembro de 2021. Nós estamos na terça-feira e nós vamos meditar hoje o Evangelho do dia, que está em Mateus, no capítulo 2, nos versículos de 13 a 18. É a liturgia do dia, o Evangelho do dia. Vamos juntos aprofundar na palavra de Deus. Em Mateus, capítulo 2, versículos de 13 a 18. Hoje é dia dos santos inocentes e fala assim para nós a palavra de Deus. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: eu chamei do Egito o meu filho. Vendo então Herodes que tinha sido enganado pelos magos, ficou muito irado e mandou massacrar em Belém e nos seus arredores todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo exato que havia indagado dos magos. Cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias. Em Ramá se ouviu uma voz, choro e grandes lamentos. É Raquel a chorar seus filhos. Não quer consolação, porque já não existem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam um dia à vida eterna. Depois da partida dos magos, o anjo do Senhor em sonhos aparece a José e fala com ele, dá a ele uma ordem: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Nesse evangelho mostra claramente o grau de intimidade que José tinha com Deus, uma identidade profunda. Às vezes a gente vê a palavra de Deus, nenhuma frase de José, mas a gente vê como é a ação dele e a ação de Deus na vida dele, a grande intimidade que ele tinha com o Senhor, intimidade essa de um relacionamento profundo entre eles. Ele escuta a voz de Deus que dá a ele uma ordem: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge. E nesse evangelho também uma coisa muito interessante é como José, ele não tarda para obedecer ao Senhor. A palavra no versículo 14 nos fala: José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu. Ele recebe uma ordem de Deus e é obediente exatamente na hora, porque como ele foi falado em sonhos, à noite ele levantou e saiu, ele não espera. O grau de intimidade era tão grande que deve acontecer conosco também, quando a gente ouve o Senhor, quando a gente percebe que a voz é de Deus, a obediência tem que ser imediata. Gente, naquele tempo de José, no tempo de Jesus, andar à noite era muito perigoso, principalmente enfrentar o deserto. Havia animais ferozes, havia ladrões, salteadores, mas quando José ouve a voz de Deus, ele não tem medo, ele não teme.
Ele levanta, pega o menino, a sua mãe e parte para o Egito, enfrenta o deserto, porque ele tinha certeza absoluta que quem caminhava com ele era o Senhor. Depois Herodes vai lá e manda matar todas as crianças. Depois que ele se sente enganado pelos magos, os magos não voltam para trazer notícia para ele, ele manda matar as crianças de 2 anos para baixo. O Senhor cuida daqueles que têm intimidade com Ele, que o escuta. O mal ele está sempre tramando em nossa volta, mas se nós temos intimidade com o Senhor, Ele está sempre um passo à frente do mal na nossa vida. Foi o que aconteceu com José e com Maria. O Deus antecipa o mal na nossa vida, mesmo o mal estando armando arapuca para nos pegar, mas Deus ele antecipa o mal e fala no nosso ouvido, fala no nosso coração. Ele cuida daqueles que têm intimidade com Ele. A gente viu José com uma tremenda intimidade com o Senhor, uma grande intimidade, sabendo separar com toda clareza quando era a voz de Deus falando e quando não é a voz de Deus. Isso tem que acontecer conosco também. Sabemos separar a voz de Deus das milhares de outras vozes que estão na nossa cabeça, na nossa mente e no nosso coração. O discernimento dos espíritos. Quem está falando conosco? Qual espírito? José, no seu grau de intimidade, sabia que era o Senhor que falava com ele. Ele pega o menino e vai proteger o menino lá no Egito. Ele faz o contrário do povo que saiu do Egito, do Êxodo. José agora faz o contrário. Ele vai com Jesus para o Egito, para que o menino esteja protegido do demônio Herodes, do mal que o cercava e que tramava contra o menino. Na nossa vida é a mesma coisa, escutar a voz do Senhor, porque Ele vai estar sempre à nossa frente. Quem escuta a voz do Senhor se livra das garras do inimigo. Que o nosso ouvido esteja atento à voz do Senhor, que o nosso ouvido esteja preparado, o nosso coração, o nosso grau de intimidade seja de uma maneira tal com o Senhor, que nós saibamos separar exatamente quando é a voz dele no nosso coração e quando não é. Gente, pegar um menino, a sua mãe, com pouco tempo que Maria tinha tido Jesus e enfrentar uma viagem no deserto, não é fácil, mas José acreditou na palavra de Deus, acreditou que era o Senhor, tamanha era o seu grau de intimidade. E ele salva o menino Jesus das garras do inimigo. Isso é o que o texto diz para nós. E nesta meditação, o que o texto diz para mim hoje, o que o texto diz para mim. Com tantas coisas no nosso meio, com o mundo borbulhando, com tanta coisa estranha acontecendo, nós estamos sabendo, Senhor, eu estou sabendo separar a sua voz dentro do meu coração, quando é o Senhor me guiando, quando é o Senhor falando vá, quando é o Senhor falando tome as tuas mãos, a tua vida nas tuas mãos e vai, e foge, e se cuida. Quando nós sabemos separar na nossa cabeça e no nosso coração as vozes do mundo e a voz de Deus, que muitas das vezes é uma voz suave. Aqui nessa palavra, Deus falou com José em sonhos e fala conosco através de muitas coisas, através dos irmãos, através da igreja, através de uma pregação, através de uma orientação, através de uma ordem, como o Senhor deu a José aqui. Levanta-te, toma o menino, levanta, toma a tua vida nas tuas mãos, porque eu caminho, eu vou te levar pelo deserto, eu vou te passar pelo meio das feras. Quantas vezes os nossos ouvidos estão surdos, tampados pelos ruídos do mundo, que nós não conseguimos escutar. Eu às vezes, Senhor, não consigo escutar a sua voz, porque tantas vozes falam ao meu ouvido e falam ao meu coração. Nós precisamos, eu preciso que eu tenha intimidade com o Senhor. Só quem sabe separar a voz de Deus da voz do mundo é quem tem intimidade, Senhor. Eu preciso dessa intimidade, Senhor. Eu preciso do discernimento dos Espíritos para saber que quem fala comigo é a voz de Deus, é a voz do mundo ou é a voz do maligno. Ele fala nos nossos ouvidos, ele sussurra nos nossos ouvidos, o inimigo muitas vezes, ele sussurra nos nossos ouvidos e quer que a gente faça o que ele quer. Mas se a gente tem intimidade com o Senhor, a gente sabe separar qual é a voz e escutar somente a voz do Senhor. Que os nossos ouvidos estejam preparados e o nosso coração para saber discernir qual é a voz do Senhor no nosso coração.
José, nessa palavra aqui, ele não teve a menor dúvida, é o Senhor. Ele levantou de noite, pegou o menino, a sua mãe e partiu. E com essa atitude de José, nós tivemos Jesus salvo das garras do inimigo. E que nesta oração, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha como que destampando o meu ouvido, destravando as portas do meu coração, Senhor. Para que nesta oração, Senhor, o Senhor venha em meu socorro. E eu te peço nesta oração, fala com mais clareza ao meu coração. Eu não tenho o grau de intimidade que José tem, Senhor. E eu preciso que o Senhor fale com clareza ao meu coração, fale com clareza ao meu ouvido, para que eu saiba discernir certinho a voz do Senhor. Vem, Espírito Santo, destampe o meu ouvido, clareia a minha alma, me dá a consciência que é o Senhor que fala, quando é o Senhor que fala. E quando não for também o Senhor falando, que eu na hora perceba que é o mal querendo me guiar para outros caminhos, Senhor. Quantas vezes o mal nos rodeia, como o leão que rodeia em volta de nós, nos querendo levar para a perdição, para o lugar que não é de Deus, para outro lugar. Dá-me, Senhor, o discernimento, esse dom maravilhoso que se chama discernimento dos Espíritos, Senhor. Que o meu coração saiba separar o bem do mal, como diz o profeta Jeremias, apartar o que é vil do que é bom, do bem e do mal, e escutar a Tua voz, Senhor. Que eu seja uma pessoa que caminha pelo mundo escutando a Tua voz, Senhor. Enche o meu coração com o Teu Espírito Santo para que eu tenha essa clareza, Senhor. Enche o meu coração com o Teu Espírito Santo para que eu tenha clareza de que quando é o Senhor que fala. Cantaria, laria, 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 laria. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre a minha vida agora, Senhor, me orientando, me capacitando, Senhor, separando a minha vida do bem e do mal. Capacita-me, Senhor, com a Tua graça. E que nesta contemplação, o meu coração agora receba o dom do discernimento dos Espíritos. Modifica, Senhor, o meu coração com a Tua palavra, Senhor. Que essa palavra seja hoje para mim um alimento de transformação, de modificação, Senhor. Que eu seja transformado, que eu tenha a vida mudada pela Tua palavra, Senhor. Que essa contemplação, que é o que a palavra faz em mim, Senhor, faz uma mudança, Senhor, uma transformação. Louvado seja Deus pela Tua palavra, Senhor. E muito obrigado a você que nos escutou hoje nessa Lexio Divina. Que a palavra destampe os teus ouvidos e destampe também o teu coração, dando a você o discernimento dos Espíritos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.